Enfim, senhores, Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira, agora apresentado oficialmente lá na coletiva que foi marcada e foi muito bem requisitada por muitos ali na CBF nessa segunda-feira, lá na Barra da Tijuca, no auditório, lá no hotel na Barra da Tijuca. Foi apresentado, teve declarações de Carlos Alberto Parreira, declarações de Luiz Felipe Scolari, teve vídeos de boas-vindas ao treinador italiano com várias personalidades do esporte brasileiro e por aí vai, né? Teve bastante coisa e teve a convocação, que é o que mais interessa, né? O que todo mundo espera da seleção brasileira. Hoje o vídeo está saindo um pouco mais tarde, evidentemente, por conta da convocação, né? A gente estava esperando a convocação, enfim, eu também não pude, por razões de força maior, não pude gravar vídeos na parte da manhã, nesses últimos dias. Mas vamos lá então, falar da seleção brasileira com a convocação. A primeira lista oficial do italiano, do Carleto, do Carlo Ancelotti, saiu. Inclusive uma coisa que eu achei muito legal, achei muito bacana, é o fato dele querer aprender a língua portuguesa. Logo no começo da apresentação dele, ele redigiu um discurso em português ali, com um pouco de dificuldade e tudo, mas ele conseguiu redigir um discurso, ele quer falar em português, vamos ver como é que vai ser. Isso é muito bom para a comunicação com o torcedor brasileiro, o torcedor que acompanha, que torce para a seleção brasileira. Isso é muito legal. Mas vamos lá então trazer a lista aqui, que teve algumas novidades, mas no mais, aquilo que eu imaginava também, não ia mexer muito, até porque ele está chegando agora, não dava para esperar uma lista totalmente diferente do que vinha sendo apresentado aí pelo Dorival. Porque também não tem muito para onde fugir também, né? Mas vamos passar aqui a lista então dos convocados do Carlo Ancelotti para os jogos das eliminatórias contra o Equador no próximo dia 5 de junho, né? Sem ser essa quinta-feira, na outra, daqui a 10 dias. Lá em Guayaquil, no Equador, e depois contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Vamos passar a lista completa aqui. Goleiros: Alisson, Liverpool; Bento, Al Nassr, da Arábia Saudita; e Hugo Souza, do Corinthians. Olha a novidade no gol. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, convocado para a seleção brasileira. Tá aí. Conseguiu se firmar no gol do Corinthians. Eu não levaria nesse momento, acho que não era o momento de levar agora, mas tá lá, tá sendo convocado. Não acho um absurdo também levar. Não acho que é meu Deus, como assim? Como é que o Hugo Souza tá na seleção brasileira? Não acho um absurdo. Acho que tá tudo bem levar, mas eu acho que não era a hora dele ainda, nesse momento, né? Mas tá na convocação da seleção brasileira. Antes de continuar com a lista aqui, gente, eu comecei tão empolgado com a convocação aqui e tudo, que eu nem pedi. Então, like no vídeo. Se você gostar do conteúdo, like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos continuar com a convocação aqui. Aí vamos para a zaga, né? Zaga e laterais. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Alessandro Ribeiro, do Lille. Esse, se eu falar para você que eu já vi jogar, eu vou estar mentindo. Zagueiro, né? Não conheço muito bem. Beraldo, do PSG. Esse Beraldo é aquele que saiu do São Paulo, já teve passagem da seleção, foi PSG, é bom zagueiro, gosto muito do futebol dele, muito regular. Acho que merecida a convocação dele. Carlos Augusto, lateral esquerdo, do Inter de Milão. Aquele que saiu do Corinthians, foi pra fora, tá na Inter de Milão. Uma ótima temporada dele na Inter de Milão, inclusive finalista da Champions League, né? Merecido. Aqui eu não questiono, não. Danilo, do Flamengo. Não sei se era tão necessário assim ele estar nessa convocação. Mas vamos lá. Léo Ortiz, Flamengo, zagueiro. Marquinhos, PSG. Wanderson, do Mônaco. E o Wesley, do Flamengo. Aqui os laterais estão só para organizar para você. Laterais direito, Mônaco, Wanderson, do Mônaco. E o Wesley, do Flamengo. E os laterais esquerdos, aqui o Carlos Augusto, que é lateral esquerdo de origem, né? E acredito que ele vá como lateral esquerdo. E o Alexandre, do Flamengo. Então, e os zagueiros: Alessandro Ribeiro, Beraldo, Danilo, Léo Ortiz e Marquinhos. Então, acho que esses 5 aqui vão como zagueiros para compor a seleção brasileira. Vamos para o meio campo. Andrés Pereira, do Fulham. Esse aqui vem voltando, né? Depois de algum tempo sem ir para a seleção brasileira, voltou agora. Então, tá disponível aí. Sinceramente, tá.
Beleza. Andrei Santos, do Strasbourg. Vi muita gente falar sobre ele, não acompanho muito o futebol dele. Muita gente acompanhando e falando que ele vem em alto nível, jogando lá fora, vem fazendo uma boa temporada, mas e muita gente praticamente cravando a convocação dele e foi convocado, né? Bruno Guimarães, Newcastle, esse aqui é o de sempre, está sempre lá. Casemiro, do Manchester United, é uma nova, velha novidade, né? Tinha sumido aí da seleção brasileira desde a Copa do Mundo, tá voltando agora, jogando lá no Manchester United. Se eu não me engano, ele não tinha ido nenhuma vez ainda para a seleção brasileira, pelo menos que eu me lembre. Posso estar errado, mas está voltando agora. Ederson da Atalanta, também nada surpreendente. Gerson do Flamengo, nada surpreendente. Esses aqui são os meias, volantes e meias da seleção brasileira. Então, acho que aqui também tá na média. Esse Andrei Santos, sinceramente, estou curioso para ver como vai ser o desempenho dele na seleção brasileira. Não acompanho ele no Strasbourg, né, da Alemanha. Então, estou muito curioso para ver como vai ser ele na seleção. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora vamos para os atacantes. Outra nova velha novidade aqui, que fazia tempo que não aparecia na seleção, o Antony do Betis. O Antony que volta à seleção brasileira depois de problemas particulares, teve situações desagradáveis ali de agressões e tal. A situação aparentemente hoje está resolvida, graças a Deus. E hoje ele volta à seleção, ele está jogando um futebol legal no Betis, conseguiu voltar a alto nível. O Antony, que foi revelado pelo São Paulo, passou pelo futebol inglês e agora está na Espanha, né? Estevão do Palmeiras, também nenhuma surpresa. Gabriel Martinelli do Arsenal, centroavante, também nenhuma surpresa. Matheus Cunha, peraí, deixa eu ler aqui. O Wolverhampton, né? Matheus Cunha, também nenhuma surpresa, teve na última convocação, centroavante. Rafinha, Barcelona, então aqui você já vê Neymar de fora. Richarlison do Tottenham. Essa convocação eu sinceramente não entendi muito bem. Fazia tempo também que não voltava para a seleção, acho que ele chegou a ser convocado com o Diniz ali, mas não chegou a jogar. Não lembro se com o Dorival. Não, com o Dorival ele foi convocado também, mas não jogou. Não teve sequência. E agora volta a ser convocado, né? E o Vini Júnior do Real Madrid, que joga... já vinha jogando com o Ancelotti e tal. O Rodrigo ficou fora, lesionado. Acho que se ele tivesse em plenas condições, ele certamente seria convocado. O Rafinha do Barcelona, ok, foi convocado, enfim. Neymar fora, inclusive o Ancelotti explicou a não ida do Neymar para a seleção brasileira, e eu super concordo com ele. O Neymar tá voltando de lesão, fez 2 jogos agora nessa volta dele, nenhum como titular, não faz nenhum sentido o Neymar ir para a seleção agora, e também eu acho que não é algo de extrema necessidade também. E olha que eu gosto do Neymar, mas faz muito sentido a não ida dele. Não acho que o Neymar não é mais importante para a seleção brasileira. Olha, tá vendo aí? O Ancelotti não vai convocar mais o Neymar. Meu, esquece, pelo amor de Deus. O Ancelotti não é maluco, né? Não é maluco. Sincero, honestamente. O único jogador desequilibrante que nós temos, que se tiver em condições físicas boas, que pode desequilibrar para nós numa Copa do Mundo, é o Neymar. É o Neymar. Se ele vai chegar lá em condições, eu não sei. Mas é o único cara hoje que tem esse potencial para desequilibrar, né? O resto, todos os jogadores da seleção brasileira, você pegar todos esses aqui, não tem um jogador desequilibrante. Você tem um jogador que tem qualidade, mas você não tem nenhum gênio, por exemplo. O Vinícius Júnior é gênio? Não, não é. Ele é craque de bola. Apesar de não vir jogando bem há algum tempo. E na seleção brasileira até hoje não conseguiu jogar. Vamos ver agora na mão do Ancelotti. Agora, ele é um gênio? Não. Ele não é gênio. Nenhum desses jogadores aqui são geniais. O Neymar é genial. O Neymar, ele pode pegar um jogo que tá truncado ali e tentar resolver esse jogo. Ele tem essa qualidade. E tem um poder de decisão muito grande também. Eu tô falando do Neymar dentro de campo. Fora de campo, o que ele faz pra mim não me interessa. O negócio dele é dentro de campo e é o que eu vou falar sempre sobre ele. Então faz sentido o Ancelotti não convocar o Neymar. Eu acho que até coerente com o que está acontecendo da parte dele. Faz muito sentido. Rodrigo fora, Neymar fora, alguns jogadores também machucados, como o caso do próprio Rodrigo que eu falei, né, o Joelinton, enfim, dentre outros jogadores. Então, eu acho que essa lista aqui, tirando um ou outro nome, eu acho que está dentro do que eu já esperava, com algumas novidades, mas com alguns retornos também.
mas está dentro do que eu esperava. Acho que não ia ter grandes mudanças significativas e tal. Eu até comentei isso em roda de amigos essa semana, que eu achava que não ia mudar muito a situação das listas e tal. Não esperava uma grande mudança, uma grande reformulação da seleção brasileira. Até porque a gente também não tem tantas opções assim, né? Se você olhar, por exemplo, hoje o futebol ele nivelou, não só o futebol brasileiro, mas no geral. Não tem muita opção. Você pega aí, por exemplo, laterais direito, lateral esquerdo, você não tem tanta opção assim de caras que se destacam. Você fala assim, não, esses aqui vão para a seleção. Não tem tanta opção. Então, acho que está dentro do aceitável, com algumas ressalvas, como eu falei, né, alguns jogadores que eu não levaria. Casos do Danilo, por exemplo, do Flamengo. Eu acho que, para mim, a seleção para ele já não é mais, pelo menos hoje, né? Até porque ele nem jogando vem. O Danilo hoje é reserva do Flamengo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, por exemplo, o Léo Pereira tomou a vaga dele, né? Então, sinceramente, eu não entendi essa do Danilo. Pela experiência na Europa, pelo fato do Ancelotti conhecer ele lá na Europa, pode ser. Mas eu não levaria o Danilo. Não levaria, por exemplo, o Richarlison do Tottenham. Eu acho que todos os outros é discutível. Mas Danilo e Richarlison hoje, o Pombo, que tem qualidade, pode retomar o seu futebol, mas hoje, eu acho que eles não estão prontos para a seleção brasileira nesse momento. Nesse momento. Pode vir a estar mais à frente, mas hoje não estão. Só isso, mas de resto, não tem muito o que discutir, não. Você, o que você achou da convocação, da primeira lista do Ancelotti? Deixa aí nos comentários quem que você levaria, quem que você não levaria, enfim. O que você esperava? Esperava algo mais ou menos parecido com isso aqui? Algo diferente? Esperava uma reformulação total? Diz aí, manda aí nos comentários. Eu, só concluindo o vídeo, não esperava que houvesse alguma grande reformulação, até porque o Ancelotti está chegando agora, não tem muito tempo para trabalhar. A Copa do Mundo, o que separa a seleção de uma Copa do Mundo hoje são 10 jogos, 10 partidas, então também não dá para fazer milagre com tão pouco tempo. E ele está chegando agora, talvez com o tempo ele faça alguns outros testes, alguns outros ajustes e tal, mas nesse momento não tem muito tempo para isso. Acho que o grande objetivo é classificar a seleção para a Copa do Mundo, depois ver o que pode ser feito, se pode ser feito alguma coisa para reformular e tal. Mas por enquanto eu acho que não tem muito o que fazer nesse momento, né? A seleção, por exemplo, só para você ter uma ideia, se apresenta já no dia 2 em São Paulo e joga no dia 5. Então, tipo assim, 3 dias. Na verdade, se você for ver, 2, né? Porque na terça a seleção viaja para o Equador, treina na quarta no Equador, quinta-feira joga. Então, não tem muito tempo, né? Pro primeiro jogo da seleção brasileira. Depois vai ter um pouquinho mais, porque aí volta para São Paulo, tem mais 4 dias de preparação para jogar contra o Paraguai em São Paulo, mas mesmo assim, não é lá grande coisa. Bom, gostou do conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu!